Olá, essa questão é da FUVEST. Um barco atravessa um rio de margens paralelas de largura 4 quilômetros. Então eu tenho aqui um rio. E ele falou que a largura desse rio é de 4 quilômetros. Aí ele fala, devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens tem módulo meio em relação às margens. Então, como a água do rio corre, o barco que vai atravessá-lo, a componente paralela à margem, ou seja, devido ao rio, é de meio quilômetro por hora. Na direção perpendicular às margens, a componente tem velocidade de 2. Então, ao invés dele me dar a velocidade do barco, ele me deu as suas componentes, que é a componente paralela à margem, que é devido à água do rio, e a componente perpendicular à margem, que também é perpendicular à água. Então, essa componente aqui é de 2 km por hora. Esse meio aqui, então, eu posso considerar até como a velocidade da água, tá? Aí ele pergunta na letra A, o tempo que o barco leva para atravessar o rio. Então, guarde isso, tá? Guarde isso nos exercícios de velocidade relativa. A margem, a largura da margem, é medida em relação à terra, perpendicular, ela está perpendicular às margens, está perpendicular à margem, essa medida de 4 quilômetros. Então a velocidade que eu tenho que considerar é a velocidade perpendicular à margem também, é ela que vai definir o tempo de travessia. Então aí basta eu fazer um V ΔS por ΔT. Então a velocidade perpendicular à margem é de 2 km por hora, o deslocamento que ele tem que ter perpendicular às margens é de 4 km por hora. Então aqui eu vou ter um tempo de travessia de 2 horas, que está em quilômetros por hora, quilômetro, o 4 está em quilômetro. Então eu tenho um tempo de travessia de 2 horas, Já a letra B, o deslocamento do barco na direção das margens, ao completar a travessia. Então ele se desloca 2 horas e o rio joga ele para baixo meio quilômetro por hora. Então a letra B, o que ele está perguntando seria isso aqui, Vou desenhar de novo o rio, Tá aqui o rio. A água joga o barco para baixo, para a direita aqui no meu desenho. Então por isso que se o barco sair daqui, por exemplo, ele consegue atingir outra margem aqui, Porque além de atravessar o rio, ele vai com a correnteza. Então ele está pedindo esse deslocamento, que é o deslocamento do barco, o deslocamento do barco na direção das margens, E aí ele gasta 2 horas. O que joga ele para baixo é a velocidade do rio, que é paralela à margem, que é o meio. Então, aqui a gente vai fazer um V ΔS por ΔT de novo, Porém, a velocidade que está vinculada a esse deslocamento é a velocidade do rio. Daí fica paralelo, o ΔS e a velocidade do rio são paralelos. Então, a velocidade do rio é de meio, que é a componente do barco que ficou paralelo às margens e não perpendicular. O ΔS é o que eu quero e o tempo que ele gasta é de 2 horas. Então eu vou ter um ΔS aqui de 1 km, que está em quilômetro por hora e hora. Então quer dizer que ele se desloca para baixo aqui 1 km. Que foi devido ao rio ter jogado ele para lá. Legal? Um abraço, bons estudos.